Olá, vou comentar mais uma questão da CESP sobre a Lei Complementar 17 de 1997. Veja bem, analise as afirmativas a seguir para depois dizer qual está certo e qual está errado. Item 1. O magistrado deve exercer permanente fiscalização sobre os servidores subordinados, especialmente no que se refere à cobrança de custas, emolumentos, despesas processuais, mesmo que não haja reclamação dos interessados. Bom, se você ler o artigo 325, inciso 7 da Lei Complementar 17 de 1997, você verificará que realmente essas palavras escritas no item 1 são deveres do juiz. São deveres do juiz. Então, a banca copiou e colou o inciso 7 do artigo 325 da Lei Complementar 17 e colou esse inciso aqui nesse item 1 para dizer se estava certo ou se está errado. Ou seja, basta você ter a interpretação do artigo 325, inciso 7 da Lei Complementar 17, ok? Beleza. Então, perceba que esse item está correto. Vamos explicá-lo de forma detalhada. Veja bem, o magistrado deve exercer permanente fiscalização sobre os servidores subordinados. Significa dizer o seguinte: o juiz, ele é o chefe ali da repartição, da vara. Vamos supor, primeira vara de Humaitá. O juiz da primeira vara de Humaitá é o chefe da primeira vara. Então, os servidores, o assistente judiciário, o assistente judiciário que trabalha na secretaria, o assistente judiciário que trabalha no gabinete, o oficial de justiça, o assistente judiciário que trabalha na parte de informática, o diretor de secretaria e etc. Os servidores que trabalham lá naquela vara, o juiz que fiscaliza esses servidores para verificar se esses servidores aí estão cumprindo os seus deveres, estão se comportando de maneira adequada e tudo mais. Tá? Agora, o juiz ele tem que fiscalizar, verificar se está tudo ok com a cobrança das custas, com a cobrança dos emolumentos e a cobrança aí das despesas processuais em relação aos processos que estão ali na vara, ok? Beleza. E mais, no finalzinho aqui, amplifica essa fiscalização do juiz, dizendo que o juiz tem que fazer isso por iniciativa do próprio juiz, não precisa ninguém pedir para o juiz fazer. O juiz tem que fazer simplesmente porque ele é o chefe, beleza? Então perceba que o artigo 325, inciso 7 da Lei Complementar 17 trouxe aí uma atribuição para o juiz, como chefe de um setor público, ok? Beleza. Então, o item 1 está correto porque está de acordo com o 325.7 da Lei Complementar 17, ok? Beleza. Vejamos o item 2. É vedado ao magistrado abster-se de julgar a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, bem como de falta de provas, cumprindo-lhe, quando autorizado a decidir por equidade, aplicar a norma que estabeleceria se fosse legislador. Bom, esse item 2 também está correto porque simplesmente repetiu o 328B da Lei Complementar 17. Então, eu coloquei aqui o 328B para vocês poderem verificar que realmente o examinador... O que o examinador fez? O que a banca fez? A banca copiou esse texto aqui da linha B e colou aqui no item e falou para você dizer se está certo ou se está errado. Simplesmente fez isso. Tá? Ok, então veja bem. Vamos explicar o que significa essa letra B. É vedado ao juiz abster-se de julgar a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei. Ou seja, o juiz ele não pode dizer que aquele caso levado ao Poder Judiciário é um caso que não tem previsão em lei, então ele não vai julgar. Não, ele não pode fazer isso. De acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, se o juiz verificar que não tem uma lei aplicável para aquele caso,
o que o juiz tem que fazer? O juiz ele tem que se recorrer aos métodos de integração da norma jurídica, que é a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, se o juiz verificar que não tem como resolver com base em uma lei existente, ele vai ter que aplicar a analogia. E o que significa analogia? Analogia, imagina o seguinte, casamento de homossexuais. Ainda não existe uma lei prevendo esse tipo de casamento. Mas existe uma jurisprudência entendendo que é possível sim um casamento de homossexuais. Beleza. Então o que o juiz vai fazer? O juiz vai aplicar a lei, o Código Civil, por analogia, porque analogia significa aplicar ao caso concreto a legislação aplicável a um caso semelhante. Então, o que ele faz? Ele aplica o caso concreto. Qual é o caso concreto? Casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele aplica uma lei que é aplicável a um caso semelhante, ou seja, o Código Civil que é aplicável ao casamento de homem e de mulher. Beleza, deu para compreender aqui essa parte? Espero que sim. Então, se a analogia não conseguir resolver o problema, aí ele vai aplicar os costumes jurídicos, né? Os costumes jurídicos. Se os costumes jurídicos não conseguirem resolver o problema, ele vai aplicar, o juiz vai aplicar uma coisa chamada princípios gerais do direito, beleza? Que é o princípio da boa-fé, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da boa-fé objetiva, né? Princípio da probidade, tem vários princípios gerais do direito. Tá? Princípios gerais do direito são aqueles princípios que se aplicam a vários ramos do direito e por isso se tornam princípios meio que universais. Beleza? Ok. Então, perceba que o juiz, se não tem lei, ele não pode deixar de julgar o caso. Simples assim, tá? Aí continua, ó. Bem como não julgar o caso por falta de provas. Olha aí, ó. Isso é muito interessante, essa parte aqui, ó. O juiz é proibido de deixar de julgar alegando que não tem provas nos autos. Está errado isso. Tá? Se o João ingressa com uma ação contra a Maria, dizendo que Maria praticou uma conduta que causou dano moral em João, e o João não trouxe nenhuma prova para comprovar esse fato, o juiz ele não pode deixar de julgar o caso. O juiz tem que julgar o caso de forma desfavorável para João. Okay? Vai dar uma sentença de improcedência desfavorável a João, porque João não conseguiu comprovar. Beleza? Porque muitos juízes, quando não tem provas nos autos, eles simplesmente arquivam o processo. Não é para fazer isso. O juiz tem que julgar o caso. Beleza? Ok. Veja bem. Aí, aqui, ó, ao mesmo tempo em que no início da linha B tem uma proibição, duas proibições ao juiz, no final tem um dever. Tem dever. Qual é esse dever? Cumpre aos juízes, quando autorizados a decidir por equidade, aplicar a norma que estabeleceria se fossem legisladores. O que significa isso aqui? Isso aqui é o conceito de equidade. A equidade significa justiça, significa justo, significa correto. Então, assim, se não tem lei, não tem nada, não tem lei, não tem nenhuma norma aplicável ao caso, e se alguma lei permitir que o juiz aplique a equidade, aí o juiz vai decidir de acordo com o que ele entende que é justo, de acordo com o que ele entende que é correto, de acordo com o que ele entende que é justiça. Beleza? O nome disso é equidade. Ok? Tranquilo. Então lembre-se. Se tem lei, o juiz aplica a lei. Se aquele caso não tem nenhuma lei regulando, o juiz vai aplicar a analogia. Se não resolver o problema, o juiz vai aplicar os costumes. Se não resolver o problema, o juiz aplica os princípios gerais do direito. Agora, se uma lei diz que naquele caso é possível aplicar a equidade,
aí o juiz vai aplicar a equidade. O que significa a equidade? A equidade significa que o juiz vai criar uma norma, vai criar uma regra, que não existe nenhuma lei, ele vai criar essa regra, sob o fundamento de que na cabeça do juiz aquela regra é justa, aquela regra é correta, aquela regra proporciona justiça. Ok, mas para ele aplicar a equidade, a lei tem que autorizar ele a aplicar essa equidade. Não é em qualquer caso que ele pode aplicar a equidade, não. Ok? Por exemplo, quer um exemplo? Veja bem. Imagine que João comete o crime de homicídio. O João mata alguém. Beleza. Aí, se você analisar o artigo 121, vou até colocar aqui o artigo 121 para vocês. O artigo 121 do Código Penal, só a título de exemplo, tá? Se você analisar o artigo 121 do Código Penal, coloquei aqui para vocês aí, pronto. Ó. Lá no artigo 121 está dizendo que se uma pessoa mata alguém, né, se uma pessoa mata outra pessoa, ele cometerá o crime de homicídio, né, homicídio simples. E ele será punido com uma pena de reclusão, né, que é a prisão, de 6 a 20 anos. Ok? De 6 a 20 anos. Beleza, tá aí tudo bem. Imagine o seguinte, imagine que o juiz vai julgar um caso em que João matou Maria, homicídio simples, beleza. Ou João matou Pedro, homicídio simples. Tá. Nesse caso, a lei diz que a pena é de 6 a 20 anos. Aí imagine que o juiz analisa o caso e fala assim, não, nesse caso aqui eu acho que o mais justo é o João cumprir uma pena de 1 mês. O juiz não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque existe uma lei para ser aplicada ao caso que está sendo analisado, ok? Não é possível aplicar a equidade porque a lei não autorizou a equidade. Na verdade, a lei determinou que o juiz aplique uma pena de 6 a 20 anos, ok? Beleza? Então o juiz não pode aplicar uma pena de 6 meses, doutor. Simples assim. Tranquilo. Então vou apagar aqui esse artigo, só serviu de exemplo. Então, com base no 328, a linha B da Lei Complementar 17, é possível verificar que o item 2 está incorreto. Realmente o item 2 está incorreto. Agora, vamos analisar o item 3. Veja bem, ó. O magistrado não pode manifestar opinião por qualquer meio de comunicação sobre o processo pendente de julgamento seu ou de outro juiz. Ok. Ou, além disso, o magistrado não pode manifestar juízo depreciativo sobre despachos, sobre votos, sobre decisões de órgãos judiciais, inclusive em obras técnicas ou no exercício do magistério. Este item 3 cobrou o artigo 325, inciso 10 da Lei Complementar 17. Veja bem, ó. Esse item 3 está incorreto por causa desse final aqui, ó, inclusive em obras técnicas ou no exercício do magistério. Tá? Veja bem, ó. O juiz não pode manifestar opinião, tudo copiou e colou aqui. Ó. Aí quando chegou no final, a lei falou, ó, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Então imagine o seguinte. O juiz Pedro profere uma decisão em um processo. Profere uma decisão no processo de Maria. O juiz Pedro proferiu uma decisão no processo de Maria. Aí, existe também um outro juiz, o juiz José. Aí o José começa a falar para todo mundo que, na verdade, aquela decisão é uma decisão muito ruim, é uma decisão incorreta, é uma decisão muito
muito sem fundamentação. Ou seja, o juiz ele começa a falar mal da decisão o juiz José começa a falar mal da decisão do juiz Pedro, tá? Sei lá, o juiz José chega no fórum e começa a falar mal para todo mundo da decisão do juiz Pedro, começa a falar mal para a família da decisão do juiz Pedro, começa a falar mal para todo mundo na cidade, vai na rádio, começa a falar mal na rádio da decisão do juiz Pedro. O juiz não pode fazer isso, não pode fazer isso. Se o juiz quiser fazer uma crítica a uma decisão de um outro juiz, que faça isso de forma expressa e atentando-se para as formalidades dentro de um processo. Okay? O juiz pode criticar a decisão de outro juiz? Pode, mas desde que faça isso dentro de um processo. Dentro de um processo judicial, nos autos de um processo judicial. E também o juiz pode fazer isso em obras técnicas, em livros e etc, artigos e etc. Obras técnicas, né? Obras técnicas. Ou também ele pode fazer isso no exercício do magistério, ou seja, ele está dando aula lá, está dando uma aula, e aí se ele quiser fazer uma crítica à decisão de um outro juiz, ele pode fazer uma crítica à decisão de um outro juiz. Isso acontece muito, inclusive, né? Vários livros jurídicos, você encontra lá autores citando decisões do Supremo Tribunal Federal e criticando as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou em outras vezes elogiando as decisões do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes também você encontra a pessoa trabalhando como professor, um juiz trabalhando como professor e criticando as decisões do Supremo, criticando as decisões do STJ, ou elogiando as decisões do STJ, elogiando as decisões do Supremo. Tá? Então lembre-se, o juiz não pode ficar falando mal das decisões dos outros juízes, mas existe exceção. É o caso da crítica nos autos, obras técnicas e exercício do cargo de professor. Beleza, está aí tudo bem. E além de o juiz não poder falar mal das decisões dos outros juízes, o juiz ele não pode dar a opinião dele sobre um processo que está na mão dele, que ainda não foi julgado. Tá? E ele também não pode manifestar a opinião dele sobre um processo que ainda não foi julgado e que vai ser julgado por outro juiz. Não é possível, não é permitido esse tipo de conduta pelo juiz. E isso está expresso aqui no início do inciso 10. Não manifestar opinião por qualquer meio de comunicação sobre o processo pendente de julgamento, seu ou de outro. Imagine um exemplo. O juiz vai julgar um caso, que nem uma vez aconteceu isso em Humaitá. Teve um caso lá envolvendo índios, né? Envolvendo índios lá da região de Humaitá. E aí, esse caso caiu, foi distribuído lá para o juiz de Humaitá. E aí, imagine que esse juiz de Humaitá se dirigisse a uma rádio local e começasse a falar: olha, o processo ainda não foi julgado, mas eu vou condenar os índios, e os índios são isso, os índios são aquilo, e eu vou condenar eles mesmo, e não sei o que. O juiz não pode fazer isso. Ou então imagine que o processo ainda não foi julgado, o juiz vai para a rádio e começa a falar para todo mundo da cidade que não vai julgar desfavorável aos índios, vai beneficiar os índios, o julgamento vai ser favorável aos índios. O juiz não pode fazer isso, tá? Porque está expresso aqui, ó. O juiz não pode dar a sua opinião sobre um processo que está pendente de julgamento. Simples assim. Ok? Beleza. Bom, então, analisando o artigo 325 e o artigo 328, é possível verificar que o item 3 é o único item incorreto, pois o item 2 está correto, o item 1 também está correto, conforme a gente já tinha visto, tá? Beleza. Então, se a gente analisar a alternativa A, B, C e D e E,
a gente verificará que a letra D é o gabarito, né? Porque a letra D fala que somente o item 1 e o item 2 estão corretos. A letra D fala que todos os itens estão corretos. Está errado porque o 3 está incorreto. A letra C fala que o item 3 está correto. Errado porque o item 3 está incorreto, porque contrariou o artigo 325 da Lei Complementar 17. A letra B fala que só o item 2 está correto. Errado porque o item 1 está correto também. A letra A fala que só o item 1 está correto. Errado porque o item 2 também está correto. Então, a única alternativa que pode ser o gabarito é a letra D de dado. Ok? Beleza. Então, desta forma, finalizo o comentário. Espero ter colaborado para o seu aprendizado. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Até logo.